Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Depois nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus. Curso Fé, eu fiz o pedido novamente. Deve ter saído hoje pela transportadora, amanhã deve estar aqui. Na quarta-feira a gente já entrega para aqueles que ficaram sem. Glória a Deus. Vamos aqui fazer a leitura, hoje dia 9. Pega aí a página de número 16. 9 de setembro, lição de hoje. Vamos ler então? Deus é Espírito e criou todas as coisas pela sua palavra. E disse Deus, a gente pode ver em Gênesis 1, né? Que quem está escrito sabe que também há poder nas palavras para promover grandes transformações na própria vida e na de quem está ao seu redor, pois dispõe de um verdadeiro exército angelical, aguardando apenas as suas, o que, igreja? Determinação. Coloca na tela aí, por favor, Salmo 91, verso 11. Veja só, essa primeira parte aqui é muito importante a gente entender. Deus é Espírito. Só que com a palavra, veja que Deus deu sentido ao mundo. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. Né? Com a palavra, veja que deu início, né, à criação do mundo, à formação do mundo. Isso nos faz entender, irmãos, o quanto a nossa palavra ela pode, né, dar sentido a algo que nós estamos declarando, né? Porque às vezes, quantas pessoas que falam, mas porque Deus era Deus, amém? Mas veja que Ele usa a palavra para dar sentido, Ele usa a palavra para formar, para aperfeiçoar, para mudar, né? Veja que a palavra ela é declarada até pelo próprio Deus na sua confissão, quando então Ele disse, haja luz, e houve luz. É a mesma coisa eu e você, quando nós se posicionarmos, né, diante da palavra e fazermos então a declaração, né, a pronúncia, a confissão, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, entenda, a sua vida vai ter sentido, né? Aquilo que precisa ser alinhado, vai ser alinhado pela sua declaração. Não sei se você observou o que acabamos de ler, quando nós estamos, então, diante das declarações que estão alinhadas com a palavra de Deus, olha o que o missionário coloca aqui, existe um verdadeiro exército de anjos, aguardando apenas a sua determinação. Olha só. E aí o Salmo 91, verso 11, olha o que diz aí. Porque aos seus anjos, Deus faz o que, igreja? Dá ordem ao teu respeito, diante da sua declaração, diante da sua confissão. Os anjos só estão esperando, né? E para te guardarem de todos os teus caminhos. Vamos fazer sempre a declaração de fé. Vamos sempre acreditar, irmãos, que a nossa palavra, ela direcionada, né, ali diante da palavra de Deus, porque é claro que a gente tem que também saber separar as coisas. Não adianta também eu falar fora da palavra e querer um bom resultado, né? Não existe isso. A não ser se eu estou falando aí fora da palavra, claramente o resultado vai ser negativo, vai ser de destruição. Então, guarda isso no teu coração. Os anjos de Deus estão só à espera. Eles estão só aguardando a sua palavra, a sua declaração. É como se fosse uma ordem, né, de comando, ou seja, está esperando a gente falar
para eles então atuar em cima daquilo que estamos falando. Amém, igreja? Vamos assumir essa palavra no coração? Diga comigo assim: existe um exército de anjos esperando só a minha declaração, a minha confissão. Amém? Existe um exército de anjos só esperando. Quando você fala, eles vêm de acordo com a sua palavra, ao teu respeito, para te ajudar em nome de Jesus. Amém? Segundo parágrafo aí, a ordem de quem crer não falhará. Gostaria que você repetisse isso comigo. A ordem de quem crê não falhará. Olha só, igreja. Quando a gente crê na palavra, nossa ordem, a nossa declaração, ela não falha, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência no mundo espiritual contra as ações demoníacas, ações, né, de manifestação. Quando você dá uma ordem a um espírito imundo, você não precisa ficar repetindo, né, várias vezes a mesma coisa. Por quê, irmãos? Aquela ordem, aquela declaração, aquela confissão, ela já teve êxito, né, diante do que nós falamos. Então, o que o missionário está colocando é isso: a nossa ordem, né, diante de que cremos na palavra, aquela declaração, não vai falhar. Eu não preciso ficar dizendo: sai demônio, sai demônio, sai demônio. A primeira declaração, irmãos, já funcionou, né? Porque a ordem, para quem crê, não falha. Amém, igreja? Glória a Deus. É impossível que o Senhor tenha colocado nas Escrituras todas as informações necessárias para a vitória dos seus servos e elas não sejam verdadeiras. As promessas do Altíssimo têm nele o sim e o amém para a glória dele, desde que as reivindiquemos. 2 Coríntios 1:20. Coloca aí, por favor. Na tela nós vamos fazer essa leitura. Eu sempre vejo, irmãos, o curso Fé e lembro dessa declaração do missionário, quando ele fala que aquilo que nós temos direito, e se a gente não reivindicar, o missionário usa esse termo, são então direitos inexistentes. Eu tenho um direito, mas por não reivindicar esse direito, no mundo espiritual é um direito inexistente, não existe para você. Embora ele seja real, embora ele tenha sentido, vai fazer toda a diferença na sua vida, mas se você não reivindicar, é como se você não tivesse parte daquilo, né? Você não pudesse então desfrutar daquilo. Então nós temos que saber conhecer a palavra de Deus para que a gente venha reivindicar todos os nossos direitos. Amém, igreja? Está escrito aí, ó: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém. Terceiro parágrafo: esteja certo do seguinte: enquanto você não assumir o seu lugar de filho de Deus e exigir a saída do mal, nada de bom ocorrerá. É preciso determinar em o nome de Jesus e o poder de Deus agirá em seu favor. Aí, Salmo 91:11 nós já lemos, está escrito aqui: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Então, mais uma vez aqui, sobre as declarações, sobre a pronúncia, a nossa fala, ela vai refletir no nosso amanhã. Eu lembro que eu disse ontem para a igreja, irmãos, muitas pessoas estão vivendo hoje
uma vida que ela está vivendo hoje é o reflexo do que ela disse ontem, no passado, né? Seja positivo ou negativo, o que ela vive hoje está refletindo as palavras que foram ditas no passado. E a mesma coisa, o que a gente fala hoje, o que a gente está dizendo hoje, vai também refletir no nosso amanhã, né? Então, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas palavras, pois as nossas palavras é uma semente. E eu quero entrar nesse assunto, irmãos, lendo com você Gálatas, capítulo 6, o verso de número 9. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Uma das sementes que nós precisamos estar plantando continuamente é a semente de fazer o bem em todo o tempo. Claramente, se você olhar com muita atenção esse texto, a gente pode ver que Paulo está se referindo tanto fazer as coisas para Deus, como também fazer as coisas para os homens. Sabe, às vezes tem gente que ela chega a uma conclusão assim: o que eu faço é para Deus, não faço para o homem. Irmãos, cuidado, isso muitas vezes tem levado muitas pessoas até mesmo de deixar de fazer as coisas para Deus, porque ela acha que fazendo para o homem, o homem que do homem virá a sua recompensa. Não, a gente estende a mão, a gente ajuda o próximo, a gente faz o bem para o próximo, a gente faz as coisas boas para as pessoas, mas a recompensa vem de quem? Vem de Deus. Nunca espere ajudar alguém e esperar daquela pessoa a recompensa. Às vezes as pessoas elas ajudam, elas dão cesta básica, elas dão roupa, elas ali, né, de alguma maneira acaba ajudando alguém, e aí às vezes aquela pessoa fala assim: nossa, um dia essa pessoa também vai me ajudar. Não é bem assim, irmãos. A gente planta, a gente ajuda, a gente está estendendo as mãos, certamente a colheita vem, né? E o que você está plantando, você vai colher, Deus vai te dar. Deus, Ele vai estar, então, te recompensando. Vamos fazer a leitura para entrar aqui, então, naquilo que vamos meditar hoje. Gálatas 6, 9. Está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muda a tradução, por favor, coloca a Viva. Vamos ver uma outra tradução. E está escrito assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Amém. Eu vou dividir esse versículo aqui, pelo menos em duas partes, para a gente estudar ele e buscar aqui a inspiração que o Senhor está nos dando. Se você puder guardar no coração, quando eu digo guardar no coração, se você puder marcar aí também, para você não esquecer dessa frase tirada desse versículo, diga comigo assim: quem desfalece não colhe. Desfalecer é o quê? Desanimar, é desistir, é retroceder. Veja que o finalzinho do versículo está dizendo: se não desanimarmos, se nós não desistirmos, se a gente não desfalecer,
o que vai acontecer, igreja? Vamos colher o bem que plantamos. Então daqui sai essa frase: quem desfalece não colhe. Quem desiste não colhe. Quem, irmãos, desanima não colhe. Agora, cada um vai olhar para a sua vida, cada um vai ver numa área que você talvez tem tanto plantado, né? Começou bem plantando, né? Está passando pelo processo, irmãos. Toda plantação tem um processo do tempo. Você planta, aí vai regando, aí é o tempo, né, do crescimento, para depois colher. A vida cristã é assim também. A gente planta hoje, passamos pelo processo, né, do tempo de esperar, aguardar, né, aquele tempo exato, para depois colhermos. Paulo fala algo muito interessante aqui. Ele está dizendo, irmãos, que tem muita gente que está começando, está fazendo certo, está ajudando, está estendendo a mão, está fazendo bem, está, irmão, sendo, olha, vamos falar assim, uma diferença na vida de muita gente. Só que, irmãos, por fazer muito e não ver a recompensa, por fazer muito e não, né, vamos dizer assim, ter a recompensa palpável, visível, o que muita gente está fazendo? Desistindo. Estão parando de plantar, estão parando de fazer o bem. Irmãos, essa frase hoje o dia todo falou fortemente ao meu coração, para dizer à igreja: quem desfalece não colhe. Você pode ter plantado, você pode ter começado bem, você pode ter, irmãos, ajudado muita gente, mas se você parar, se você desistir, não vai colher. Não vai colher nem o que plantou. Tem ou não tem sentido o que o Paulo está falando? Nem o que plantamos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Ah, mas eu já ajudei muita gente, eu já estendi a mão, eu já fiz o bem para tanta gente. Se você desistir da caminhada, se você desanimar, se você retroceder, é como, irmãos, tudo que você plantou é como se tivesse jogado fora. É o que o texto está dizendo. Eu quero até dizer, né, esse texto mostra uma dura verdade. Qual é a dura verdade? Que a gente está plantando, estamos passando pelo processo do tempo, e mesmo que tenhamos ali plantado bastante, se eu desistir, tudo que eu plantei, irmãos, eu não vou colher. A colheita de bênção eu não vou ter, se eu desanimar, se eu desistir. Se eu então desfalecer, esquece. Essa é a dura verdade que muita gente às vezes não vê, não entendeu ainda. Aí você vai ver, irmãos, por que muitas pessoas, realmente você olha assim, mas essa pessoa ajudou tanta gente, ela fez o bem para tanta gente, mas ela nunca colheu, ela nunca teve, vamos dizer assim, aquele crescimento, aquele avanço, né? Vamos dizer, a Bíblia nessa tradução está falando assim, essa bênção, né? A colheita é essa bênção, mas essa pessoa tanto ajudou, mas ela nunca foi abençoada. Por quê? Aí vai ver, irmãos, ela desistiu. De alguma coisa ela desistiu, ela retrocedeu, ela abriu mão, ela jogou fora tudo que plantou. Então, qual é a frase de hoje, igreja? Quem desfalece não colhe. Dura verdade, hein? Quem desanima não colhe. Quem, irmãos, retrocede não colhe. Que eu e você, irmãos, abra os nossos olhos, porque podemos aí passar 5, 10, 20, 30 anos, se lá no final a gente desistir, tudo que plantamos não vai colher. Aí você vai ver que tem sentido, irmãos, quando se fala da salvação. Lembra?
A pessoa, ela está aí 5, 10, 20, 30 anos na igreja, caminhando em santidade, temor da palavra, né? Aquele respeito bíblico. E aí, irmãos, vamos dizer que no último dia, no último momento, a pessoa, ela tropeça, ela cai naquele pecado e naquele dia ela morre. Meu Deus, misericórdia. O que vai acontecer? Não tem salvação. Aí é aquele versículo, ganhar o mundo todo e perder a sua alma, a sua vida. Então, por isso que a Bíblia fala, irmãos, melhor é o fim das coisas do que o início. Está entendendo? Que o fim é melhor do que o início. Porque Deus, Ele não se importa como nós começamos. Ele quer que a gente dê, irmãos, sequência. Ele quer que o fim seja, irmãos, louvável, né? O fim seja para a honra e a glória do nome dEle. Olha aí, ó, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o início. Você vai ver na Bíblia quantas pessoas que começaram bem, mas o fim dela foi mal, foi de perdição, foi de destruição. Talvez muita gente não começa bem, na caminhada da fé, não começa bem um relacionamento, não começa bem ali a vida profissional, mas aí vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai a cada dia ficando, bom naquilo que está sendo feito. E aí, irmãos, quando chegar naquilo que você fala, agora tá bom, então agora mantém. Agora mantém, permaneça, não desista, não volte atrás, porque Deus está dizendo que melhor é o fim. Olhando aqui para que Paulo fala nesse texto de Gálatas 6:9, eu entendi com muita clareza do Espírito Santo dizendo que quem desfalece, quem retrocede, quem desiste, quem volta para trás, não vai colher. Mas eu merecia. Nunca foi por merecimento. Sempre foi pela palavra bíblica que Deus sempre deixou para o seu povo. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, ó, quem desfalece, não colhe. Amém? Agora para você, diga assim, quem desiste, não colhe. Então, irmãos, não desista da fé. Não desista da presença de Deus, não desista da caminhada, a jornada cristã, não desista não, porque se desistir, não vai importar quantos anos você teve no caminho, mas se o fim você estiver fora do caminho, tudo será em vão. Amém, igreja? Entendeu até aqui, igreja? Nós precisamos estar entendendo claramente que o fim tem que estar ali focado. Eu vou fazer aqui uma observação. Eu acredito que nada é por acaso. Se está escrito é porque o Espírito Santo nos mostra algo muito importante. O versículo começa como, igreja? E não nos cansemos. Eu entendo também, irmãos, que se está escrito assim, não é por acaso não. O Espírito Santo está nos mostrando que há possibilidade de cansar. E por isso que ele está dizendo, mesmo que você se canse, não fica cansado não. Porque a gente vai olhar para a Bíblia, vamos encontrar lá em João 4, Jesus cansando numa caminhada, numa jornada, que ele foi preciso passar por uma cidade, que aí o caminho ficou mais distante, Samaria. E aí Jesus cansado, ele para ali junto à fonte, para recarregar a energia, para se fortalecer em Deus. O texto que eu estou falando está aqui, João 4, a partir aí do verso 6, e estava ali a fonte de Jacó, pois cansado do caminho. Jesus cansou da caminhada. Só que quando ele cansou, o que ele fez? Se ajuntou à fonte.
A fonte representa ali, irmãos, o lado espiritual. Ele recarregou a força, buscou se fortalecer em Deus. E depois que ele se fortaleceu, o que acontece? Ele dá sequência, ele dá continuidade na caminhada. Sabe, irmãos, tem muita gente que às vezes ela pega ali o cansaço para ser como se fosse para ela dar desculpas. Eu parei porque cansei. Eu desisti porque eu cansei. Já viu pessoas falarem assim? Olha só. Eu cansei desse casamento. Eu vou me separar porque não aguento mais. Já viu pessoas falar assim? Cansei. Aí quando cansar, o que tem que fazer? Se fortalecer, rever a situação. Não, eu estou cansado, mas esse cansaço vai passar, mas eu não vou me separar. Eu cansei desse trabalho. Aí a pessoa vai, irmãos, e pede conta. Ela vai e desiste. O cansaço não pode ser o motivo da sua desistência. O cansaço não pode ser, irmãos, algo que vai te incentivar a fazer algo contra a palavra de Deus. Vamos levar para o lado da fé? Eu cansei dessa igreja. Quantas pessoas já disseram isso? E aí, irmãos, pararam de vir. Não, eu cansei, não, eu vou me renovar, eu vou me fortalecer, eu vou me apegar com o Senhor, depois eu vou me apegar com o Senhor e vou dar continuidade. Tem muita gente que está cansando e está usando, irmãos, do cansaço, né, um argumento fraco para desistência. Então o Espírito Santo está falando aqui através do Paulo para nós essa palavra revelada. Ele está dizendo assim, não canseis. Ele está falando, você pode até cansar, mas não fica cansado não nos cansemos, não para não, mesmo cansado continue fazendo o bem, continue fazendo as coisas. Amém, igreja? Diga comigo, mesmo cansado eu preciso prosseguir. Irmãos, prossiga. Nós temos Cristo, nós temos Deus em nosso coração, na nossa vida. Lembra de Isaías, capítulo 40, onde a Bíblia fala sobre a força? Ele dá força para quem não tem, ele dá vigor para quem não tem. Se está faltando força, peça a Deus que Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, e naquele momento que você estiver ali frágil, a força do Senhor vai vir sobre a sua vida e você vai poder dar continuidade naquilo que é para ser feito. Amém, igreja? Diga comigo, Deus dá força para quem não tem. Ele dá vigor, Ele dá, irmãos, essa força. Nós só precisamos buscar nele. Por isso que Paulo também fala, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde nós temos que se fortalecer? Em Deus, no Senhor. Amém? Vamos voltar aqui para a gente concluir. Então a primeira parte aqui. Quando bater o cansaço, o que você deve fazer? Desistir? Desfalecer? Retroceder? Largar a mão? É isso? Não. O cansaço pode até bater. Não, mas eu vou me apegar com Deus aqui. Vou me fortalecer para dar continuidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Continua lendo aí comigo. Versículo 9 ainda. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, que tempo é esse, igreja? O tempo do processo, né? Da espera, o tempo de Deus. No tempo certo, o que vai acontecer? Ceifaremos. O que é ceifar? Colher. Se nós não houvermos desfalecido. Coloca de novo a viva. Tá aí a viva, né? Olha nessa viva aí. Vamos pegar essa palavra aqui, Se a gente não desfalecer, teremos uma colheita de bênção. Recebe essa palavra, diga assim: eu vou ter a colheita de bênção. Mas para ter, nós não podemos desfalecer, desistir. A gente não pode desanimar. Se a gente fizer a nossa parte, irmãos, Deus vai fazer a parte dele, nos abençoando com uma grande
colheita, uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra que o Senhor nos entrega hoje. Não desista, não retroceda, não volte atrás, não abra mão. Está faltando tão pouco, irmãos. Continue fazendo o bem, continue estendendo a mão, continue buscando a Deus. E olha, igreja, essa é a frase que está no coração: quem desfalece não colhe. Não queira você ficar sem a colheita. Diga para você mesmo todos os dias: eu não vou desfalecer, eu não vou desistir. Embora tudo está dizendo para desistir, tudo está cooperando para que eu retroceda, tudo está dizendo para eu largar a mão. Não, eu não vou, porque eu já plantei, e tudo que eu plantei, se eu permanecer firme, no tempo de Deus eu vou colher todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Amém? Fique em pé, vamos fazer a oração. Deus abençoe você do YouTube, Facebook. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas, certamente Deus vai abençoar.